Eu cresci com a minha mãe falando que tudo era pecado. Gente, tudo é pecado. Cuidado, olha o que os vizinhos vão pensar com essa roupa que você tá, olha que não sei o que, olha que não sei o que, aqui no interior isso é muito comum. Parece que a pessoa me fez um favor e eu tenho que ficar a vida inteira pagando. O ser humano busca formas de se anestesiar. Faz parte do tratamento a gente olhar para os aspectos positivos da pessoa. Esse é o exercício mais simples da bioenergética. É uma dor que parece que alguém pegou e fez assim, ó. A partir do momento que eu me conheço, que eu me fortaleço e eu entendo o que é bom para mim, aí sim eu consigo começar a agir diferente. Não adianta você saber a técnica se você não souber o que está te travando. Quando a gente tira o que está dentro, a gente alivia. É a vibração do seu corpo. Isso é sinal de que ela está liberando as energias de estresse. Você não vai conseguir, você não sei o quê. Vai procurar bebida, tem gente que vai para droga, tem gente que vai para compras. A partir de hoje, vocês vão começar a observar as pessoas para tentar entender como elas são. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Cada vez mais pessoas buscam o tal do autoconhecimento, mas para fazer isso não basta você só ficar olhando para dentro de si sem nenhuma orientação. Existem várias ferramentas, várias técnicas, métodos, e para buscar tudo isso, nós temos espaços e pessoas, profissionais qualificados que trazem esse conhecimento de uma forma organizada, personalizada para você. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e o trabalho da nossa entrevistada eu conheço na prática. Eu sou Cláudia Cunha, professora e escritora. Em tudo há alguma coisa de bom. A questão é descobrir onde está. Essa frase, em homenagem ao Matheus Poliana. Eu sou Elisiane Martarello, sou psicóloga, analista corporal e não vou falar todas as outras coisas que eu faço, senão a gente vai gastar metade da entrevista aqui falando isso. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você. A gente se critica demais. E isso faz com que nós não consigamos atingir todo o nosso potencial. E é importante dizer que esse programa está sendo apresentado diretamente aqui da Casa Lotus, que é um espaço nos arredores do Mantiqueira, onde você pode vir para praticar atividades como yoga, tem muitas vivências de autoconhecimento, profissionais competentes para isso, terapias como o Reiki, por exemplo. Então, para você que está buscando esse autoconhecimento, um estilo de vida mais saudável, não só para o corpo, mas também para a mente, procure a Casa Lotus. E entrando agora no nosso assunto, que já estamos ambientados aqui, né? Vamos começar a falar com ela, nossa entrevistada, Elisiane Martarello. Elisiane, você que aplica o método da psicologia positiva, o que é a psicologia positiva? Bom, vamos lá. Antes de tudo, é muito importante a gente entender algo. A psicologia, ela nasceu há muitos, muitos anos atrás. Então, quando a gente fala de psicologia, todo mundo pensa no Freud, né? Obviamente. No começo do século XX, Freud, o Jung, né? Jung, isso, exatamente. Só que, o que acontece? A nossa sociedade, ela começa a se desenvolver. E junto com o autodesenvolvimento da sociedade, as teorias, as técnicas, elas também precisam ser atualizadas, né? Então, a gente volta um pouquinho, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, onde surgiu a psicologia positiva. A psicologia positiva, basicamente, ela vai ter um olhar sobre o lado positivo do ser humano, a capacidade que o ser humano tem de se desenvolver, de poder colocar para fora os seus potenciais e as suas habilidades e não só ficar focando na doença em si. Mas, Elisiane, como que uma pessoa com depressão, por exemplo, eu não vou olhar para a doença dela? Como que eu vou fazer um tratamento se a pessoa tem uma doença, né? E eu vou só olhar para os aspectos positivos. Pois bem, faz parte do tratamento a gente olhar para os aspectos positivos da pessoa, porque se uma pessoa está com depressão, a depressão, ela é um estado de apatia, vamos dizer assim, é aquele momento onde nada é legal, onde você não sente nada, é aquela coisa que a vida perdeu sentido. Diz que mesmo quem gosta de fazer uma atividade não consegue buscar motivação para fazer, uma coisa que ela gosta, né? Que normalmente relaxaria ela. Exatamente. Então, ela entra nessa questão. E aí, como que a gente consegue tratar esse indivíduo para tirar ele desse lugar, dessa inércia, dessa apatia e trazer ele novamente para dentro do contexto e para dentro de si, para ele voltar a se encaixar dentro de si, porque parece que está desencaixado, né? Então, a psicologia positiva, ela vai trazer isso. Por exemplo, um dos exercícios que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes eu falo assim para eles,
Fala pra mim, desde quando você se lembra por gente, e até hoje, 3 situações na qual você se viu desenvolvendo alguma coisa, e esse desenvolvimento dessa coisa teve algo muito positivo. Então vamos supor, aí meu paciente vira e fala, tá, peraí, deixa eu pensar. Aí ele vai lá e ele fala, nossa, eu lembro que eu estudei bastante para prestar vestibular, fiquei estudando e passei na faculdade. Uma coisa que naquele momento foi muito difícil para a pessoa, só que depois que a pessoa passou e fez a faculdade, vira uma coisa normal, não vira? Sim, exatamente, já se torna o nosso dia a dia. E aí a gente esquece o processo que a gente viveu, só que por que esse exercício é bom? Porque ele vai resgatar aquela coisa da pessoa falar, cara, poxa, ó, tô lembrando agora como é que foi, não foi fácil, deixei de sair com os amigos, deixei de fazer isso, abrir mão de várias coisas e eu consegui. Nisso já vai acendendo uma chaminha na pessoa. Então a gente vai, através desse ponto, começar a trazer à tona, novamente, porque tá ali, nunca saiu dali, o que a pessoa tem de bom ali dentro. Obviamente também olhando para os sintomas e tentando tratar a causa. Por que essa pessoa ficou depressiva? A depressão ela pode vir de várias coisas. Pode vir de uma perca de um emprego, de um familiar querido, de um término de um relacionamento, ou de muitas coisas acumuladas ao mesmo tempo, ou de um burnout, por exemplo, né, que é o que a sociedade tem sofrido bastante hoje com o excesso de trabalho. Então, basicamente é isso, é a gente tratar sobre esse olhar positivo, mas também tem uma coisa que eu amo muito e que eu adoro, que foi a primeira linha a permitir trabalhar a meditação dentro da psicologia. Essas outras terapias. Isso, e a espiritualidade. Porque vamos partir de um certo pressuposto. Ontem eu estava atendendo uma paciente e ela falou assim pra mim, Eli, ela é adolescente, aí eu fiz aqueles joguinhos de cartas com perguntas pra ela, né? E aí numa das perguntas lá, ela me trouxe a seguinte resposta, ela falou assim, a terapia, ela me fez 2 coisas muito boas, ela me trouxe pra perto de mim e pra perto de Deus. E foi muito interessante quando ela me falou isso. E olha que eu não tô falando de religião, porque eu tenho pacientes de diversas religiões, de diversas crenças, mas quando a gente perde a fé na gente mesmo, a gente perde a fé em algo maior. Sim. Quando a gente volta a ter fé na gente, a gente volta a ter fé em algo maior. E aí no intervalo aqui a gente estava conversando sobre o Polianda, né? E essa visão que o Lianda tem de não, vamos olhar as coisas e tentar levar um aprendizado, um lado positivo, isso é muito interessante, porque é sinal de que eu vou acreditar que isso passou e que agora vai ser diferente. Porque se eu não acreditar que vai ser diferente, eu não saio da minha apatia, eu não saio da minha inércia, eu fico totalmente dentro do meu problema. E aquilo ali vai se acentuando, vai se acentuando, vai se acentuando. E aí a gente vai entrar no campo, que é o da bioenergética, que é o que eu vou passar no final. Um exercício para todo mundo que está assistindo em casa fazer, maravilhoso. Que é o seguinte, a gente é composto de corpo, que é o nosso corpo aqui, físico, mente e sentimento. Ou alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, tanto faz. É tudo a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, que vocês já perceberam que quando a gente fica com raiva, o nosso corpo inteiro fica com raiva? O reflexo daquilo se sente no estômago, né, no peito. Isso. E a nossa fisionomia também. Exatamente, como muda. Então, aí a gente entra dentro da bioenergética, que o Alexandre Lowen, que era discípulo do Freud, como que vai, né? Começando a psicologia, vem um, aí vem outro, que ele fala que a gente tem couraças no nosso corpo. Então, imaginem, sabe aquela cinta que mulher usa pra pôr vestido? Tipo isso. Então, a gente tem várias no nosso corpo. A gente tem na testa, temos nos olhos, na boca, aqui na região peitoral, na região da barriga e por aí vai. Né? Essas couraças, elas são, teve um paciente que definiu para mim como se fosse uma camisa de força. Eu vou colocar dessa forma porque eu acho que vai ficar interessante, tá? E elas vão, quanto mais a gente vai tendo sentimentos negativos, essas couraças vão nos prendendo e vão nos transformando em pessoas presas dentro da energia que esses sentimentos trazem pra gente. Como a nossa sociedade cresceu ouvindo assim, eu vou falar da raiva, que é uma coisa muito comum. Não pode brigar com um amiguinho. Não pode responder, não pode falar, chorar. Não pode chorar, não pode falar palavrão. O que acontece com a criança? A criança, ela vai reprimindo os sentimentos dela, porque a criança não entende que tá tudo bem demonstrar raiva, mas que o problema não é demonstrar a raiva, é como se coloca isso pra fora. Eu posso ter raiva, eu só não posso bater no amiguinho. Né? Eu só não posso maltratar o amiguinho. Mas também tem a questão do local em que ela se encontra, né? Da situação social em que ela tá. Então, muitas vezes a criança,
acaba tendo que se reprimir porque os pais, por exemplo, estão numa festa, num banquete, aí a criança quer demonstrar raiva, mas ali não é o local, né? Sim. Então a própria sociedade acaba trazendo situações em que a gente tem que se reprimir. Exatamente isso. Então, aí o que acontece? A raiva, algum de vocês dois arrisca me dizer dessas couraças que eu falei, aonde é a couraça da raiva? Olha, eu chutaria, onde que você acha? Da raiva. Nossa, é complicado, hein? Não sei. Eu chutaria no estômago, porque eu sinto a contração abdominal, assim. Perfeito. Ela realmente é na nossa região abdominal, tá? A raiva. Engraçado que a gente acha que o sentimento é tudo no coração, né? Uma tristeza eu sinto muito no peito. Eu já acho que é tudo na mente. Também. Sim, mas se a gente partir do pressuposto que mente e corpo é a mesma coisa, Sim. Tá ligado, então, né? não tá errado o seu pensamento, né? Exatamente. Então, aí o que acontece? Aí a criança tá lá no jantar, não pode demonstrar raiva. Só que depois que passou o jantar, essa criança precisa pôr essa raiva pra fora. A gente precisa pôr essa raiva pra fora. E a gente não põe. Porque ele também já passou aquele momento, né? Exatamente. Aí o que acontece? Vai se formando aquela energia dentro da gente e a cinta, a couraça vai se fechando. Agora imagina eu, Elisiane, com 42 anos, reprimindo raiva há 42 anos. Imagina o quão apertada a minha cinta não está. Só que o maior problema de tudo é, eu vou lá, eu vou fazer terapia, eu vou conversar com a minha psicóloga sobre os sentimentos, eu vou acessar lá um momento em que o meu pai brigava muito comigo. Meu pai, ele era muito crítico em tudo que eu fazia. Quando eu fazia certo, ele não me elogiava, e quando eu fazia errado, nossa, era uma lenha que descia, que Jesus amado. Aí fui lá na terapia, resgatei, lembrei que eu tinha raiva do meu pai, fiz lá um exercício de regressão, entre aspas, imaginei eu falando pro meu pai, jogando na cara dele tudo que eu tinha que falar, beleza. E aí, Elisiane, curou? Não, porque você não tirou a raiva do corpo. Ela continua no seu corpo, você tirou da mente, ela continua no seu corpo. Então é por isso que o autoconhecimento ele é muito expansivo, e eu sempre falo para os meus pacientes, toma um pouco de cuidado com quem vocês seguem na internet, com o que vocês assistem. Por quê? Terapia não é miojo. E às vezes a gente vê um profissional falando certa coisa, a gente vira uma chavinha ali e a gente acha que ali, ponto, acabou. Não vou precisar de terapia, não preciso mesmo, já entendi, já resolvi. Carrossel no Instagram, né? Isso, já entendi, é isso. E não é, porque é muito mais profundo. Porque imagina só, quando você tá com um problema, e esse problema passa, não parece que quando o problema passou sai um peso das suas costas? A gente não sente o corpo mais leve? Com certeza. Então, quando a gente tira o que tá dentro, a gente alivia. Quando eu permito colocar a raiva pra fora, a cinta solta. É como se fosse um veneno, né? Exatamente, é como se fosse um veneno. Tá, Elisiane, então como que eu faço isso? Através dos exercícios de bioenergética, a gente consegue. Tem exercício para liberar tristeza, mágoa, tem exercício para liberar fala, tem exercício para liberar a região dos olhos, que é um dos meus exercícios preferidos, que é quando a gente... Sabe quando a gente finge que não vê as coisas? Fala uma coisa, ser humano é craque. Tá se enganando, né? Em fazer isso, é craque. Assim, ó, fiz amizade com uma pessoa e eu vi que essa pessoa fala mal de todo mundo, mas eu fingi que eu não vi. Até o dia que ela vai lá e eu descubro que ela tá metendo pau em mim pelas costas. Aí eu falo, tá vendo? Eu tinha visto, né? Mas eu fingi que eu não vi. E agora, né? Então a gente tem que ter essa questão. E aí tudo, gente, ajuda, porque tudo é um processo. Eu vou sim buscar um autoconhecimento, de estudar, de entender como que eu sou, como que eu funciono. Aí aqui a gente vai entrar nas técnicas de análise corporal, que eu vou falar para vocês. Depois eu vou tratar profundo, vou olhar os meus traumas, vou olhar a minha história de vida, porque se meu pai me criticava muito, o que vai acontecer comigo hoje? Quem eu vou me tornar? Uma pessoa... crítica. Exatamente. Só que quem mais sofre sou eu mesmo, porque eu odiava que meu pai me criticava. O que eu faço comigo mesma? Você se critica. A mesma coisa que meu pai fazia. E critica os outros. Elisiane, uma amiga psicóloga minha, ela falou, Cláudia, quase 80% dos pacientes, os problemas, né, é devido à religião. Eu não estou falando de espiritualidade. Sim. Essas crenças limitantes, é tão difícil se livrar disso? Olha, eu vou pegar um exemplo da minha criação, tá? Que eu acho que vai elucidar bem o que você está falando. Eu cresci com a minha mãe falando que tudo era pecado. Gente, tudo é pecado. Hoje eu dou muita risada, mas assim,
ao mesmo tempo, eu tenho um certo pesar pela minha mãe, porque eu vejo que ela deixou de viver muitas coisas, porque ela realmente acha que tudo é pecado. Então, a criança realmente, ela vai pelo que os pais colocam para ela, né? Não tem como. Hoje em dia tem uma criança ou outra que você percebe que já nasce meio que com uma opinião formada. Você vê criança aí que ninguém fala nada, ela fala, não quero comer carne, né? Hoje em dia tá muito comum isso. Ah, é isso, Deus é isso, Deus é aquilo. A própria criança já vem com esses conceitos. Mas vamos pegar nós, né? Que acontece? A pessoa, ela tem o seu caminho e ela tem o seu processo. E a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado de não cair num lugar assim do tipo, se eu tivesse nascido numa família assim, se eu não tivesse tido tantos traumas, tantos problemas, se eu tivesse um pai assim, um pai assado, teria sido mais fácil. Aí cai no vitimismo, que não é legal também. Perfeito, exatamente. Então, o que a pessoa precisa começar a compreender? Ela tem que entender que existe uma palavra na psicologia que a gente chama de poda. Igual podar cachorro, podar. A gente é muito podado. Então, o da minha mãe é picado. Quando ela falava é picado, ela se podava. Ela podava alguma coisa que ela queria fazer, algum pensamento, algum sentimento, alguma vontade, algum desejo, algum sonho. Ela podava. Só que aí, a própria pessoa começa a se podar. Ela foi tão podada que ela não sabe fazer diferente, ela começa a se podar. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte: esses conceitos que eu aprendi, eles me fazem feliz? Ou quando eu vejo que eu vou me podar, porque alguém me disse que assim seria, isso vai me fazendo ficar murcho, xoxo? Como que é isso? Olha, parece que eu não estou confortável aqui. Tá, já entendi que eu não estou confortável aqui. Será que é por lealdade ao meu pai e à minha mãe? Ou medo? Eu não me permito fazer diferente porque talvez eu acho que eu vou escutar umas coisas que eu não estou preparado para ouvir da minha família. Então, eu vejo muito isso. Eu acho que a pessoa ela tem que ser capaz de analisar se aquele sacrifício vai tornar ela uma pessoa melhor ou não. Exatamente. Eu lembro de ter conversado com uma amiga minha que eu estava num processo de emagrecimento. Uhum. E aí eu falei, nossa, eu tô com muita vontade de comer um chocolate. A gente estava num trabalho lá e tinha, né, uma mesa de chocolates. Aí ela falou, come, tá aí para você, pode pegar. E eu falei, eu quero, mas eu não vou. Ela falou, você vai ficar se privando de um prazer que não vai te fazer mal? E aí entra a questão, né? Eu me privei, só que era um bem maior que eu estava visualizando ali na frente, era o meu objetivo que eu tinha definido. Então essa abstinência era uma coisa intencional minha, que eu sabia que para mim ia me ajudar a alcançar os objetivos, né? Quando a pessoa se poda sem ter essa visualização de futuro, se ela não está se tornando melhor, ou se ela não tem um objetivo garantido, eu acho que é aí que tem um problema, né? Sim. Você está se privando, por quê? Sim, exatamente. Mas aí, vocês já ouviram falar do efeito manada? Uhum. Exatamente. Vou falar aqui para quem está assistindo, porque eu acho que talvez, né? O efeito manada quando você está num grupo grande de pessoas, o Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Mas eu vou usar o efeito manada porque eu acho que é uma palavra mais fácil de entendimento. O que é? A gente tem algo invisível que permeia as nossas relações, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você acordou e aí você foi trabalhar. E aquele dia você tava, sei lá, tava normal. Você chegou lá no seu trabalho, tá todo mundo animado. Quando vê, você já tá naquela energia, você já tá uhul! Vamos lá, é contagiante. Acordei bem, cheguei no meu trabalho, tá todo mundo lá, ai que saco, que chefe chato, ai que não sei o que, mais um dia, não vejo a hora que chega sexta-feira. Quando vê, você vai fazendo assim, ó. E você não percebeu. Mas é por isso que é tão difícil a gente parar e sair das crenças. E ir contra a sociedade, né? E ir contra a sociedade, porque, gente, existe uma força que precisa ser feita. E se eu não tenho um self, um ego formado, e ego aqui eu não tô falando do orgulho não, tá, gente? É a nossa estrutura psíquica, formado a ponto da gente saber que eu estou buscando o que é melhor para mim, eu nunca vou conseguir sair dessas crenças. Elas sempre vão bater e eu vou parar ali. Então é por isso que hoje em dia é muito difícil uma pessoa que esteja fazendo terapia, esteja buscando o seu autoconhecimento, não importa a forma, que essa pessoa, ela pense igual a todo mundo. Ela não vai pensar. E a maior queixa que eu recebo sempre quando o paciente está no processo terapêutico, hoje em dia eu já não recebo mais porque eu já aviso antes. Eu falo, ó, vai chegar um momento da sua terapia que você vai ver que você vai ficar um pouquinho sozinho. Porque o seu círculo de amizades, ele vai começar a se desconectar.
Você vai ter que passar pelo deserto, né, a crise do deserto interior. Até depois de um tempo, outros amigos vão chegar, outras pessoas que correspondam mais com o seu momento vai chegar. Por quê? Porque o seu antigo eu, ele ia no efeito manada. Ah, vamos ali, vamos ali, vamos. Mas por quê? Porque a gente aprendeu que era assim. O nosso pai, a nossa mãe falava, tem que ser bonzinho, não pode responder. Olha o que você vai falar pro outro. O que eles se vão pensar de você? Cuidado, olha o que os vizinhos vão pensar com essa roupa que você tá, olha que não sei o que, aqui no interior isso é muito comum, infelizmente, né? Então a gente entra nesse âmbito. Então, é muito mais do que uma questão de crenças, é mais uma questão de, deixa eu me conhecer e me fortalecer e entender o que é bom para mim, porque a partir do momento que eu me conheço, que eu me fortaleço e eu entendo o que é bom para mim, aí sim eu consigo começar a agir diferente. Mas aí não tem muita certeza de quem você é. Exatamente. Então não é assim, ó, eu vou começar a agir diferente para mudar. Não, eu vou me conhecer para depois eu mudar. Porque num determinado momento desse autoconhecimento, você vai ter que tomar decisões. Sim. E como o Matheus falou, talvez não sejam aceitas pela sociedade. Mas não aí vão ser. Você já está naquele nível. E daí? Não, e são coisas bobas até. A gente é condicionado a pensar que você trabalha ali 8 horas por dia, chega na sexta-feira, sextou. E aí você vai e é 3 dias de excesso, né? Sexta, sábado e domingo. Quando na verdade talvez você... É o que eu falei, aquela questão do objetivo. Você quer levar uma vida mais saudável? Então o que adianta você ficar 4 dias trabalhando 8 horas por dia e dormindo ok, mas aí 3 dias da semana você comete excesso só porque vai surgir convites e a sociedade quer que você vá se divertir, porque você tem que movimentar o comércio, então você tem que movimentar bares, baladas e tal. Então, o que adianta fazer uma coisa 4 dias e levar outra vida durante 3 dias na semana, né? Você fica ali naquele 50%. Então, isso tem um nome na psicologia, se chama anestesia. Olha que interessante. O ser humano busca formas de se anestesiar. E agora eu vou entrar nos traços de caracteres para explicar para vocês. A gente tem... cada um tem um formato de corpo. E aí esse é um assunto muito polêmico, porque assim, ai, por que eu não tenho uma cinturinha violão? Ai, por que o meu peito é tão grande? Ai, por que eu tenho essas pochetinhas aqui? Ai, por que meu rosto é tão quadrado? Ai, por que meu rosto é tão pontudo? O que acontece? A nossa personalidade, gente, ela é formada desde a barriga da nossa mãe. E aí aqui eu sempre gosto de fazer uma brincadeira com os bonequinhos do Divertidamente. Quem assistiu Divertidamente vai saber que tem o bonequinho do medo, tem a tristeza, a alegria, a raiva e a nojinho, né? Então, quem não assistiu, depois, por favor, assista, porque vai fazer bastante sentido, mas se der um Google também, uma pesquisadinha ali, já dá pra entender. Então, o que acontece? A gente tem a formação da nossa personalidade na barriga da nossa mãe, e ela acaba lá nos 7 anos de idade, mais ou menos, que é a fase que o Freud falou do complexo de Édipo, que todo mundo, em algum momento, já escutou, né? Então, por exemplo, cada fase que a criança passar por um trauma, e aí eu vou explicar para vocês o que é isso, ela vai desenvolver uma dor existencial. Então vamos lá. Existe uma explicação por que dos bonequinhos do Divertidamente ter aquele formato de corpinho. Nada é aleatório da Pixar, né? Nada é aleatório. Aliás, eu fico impressionada com a qualidade dos profissionais que ficam por trás dessas animações. Fazendo a parte de pesquisa... Isso é sensacional, gente, é sensacional. E desenho é uma coisa que afeta na vida da nossa infância. E a gente leva aquilo para nossa vida inteira. Forma a nossa personalidade. Forma, exatamente. Exatamente isso. Então, assim, ó, dentro da barriga da mãe, a mãe tá grávida. O neném tá lá. O neném já tem percepção do mundo. Só que ele é um feto, certo? Então, vamos supor que a mãe passou por algum problema. O pai ficou desempregado. A mãe começou a ficar com medo de ficar sem dinheiro. Poxa, agora que eu tenho um filho, e agora como é que eu vou sustentar essa criança? Meu Deus! O útero da mãe se contrai. Quando o útero da mãe se contrai, a criança entende que está sendo rejeitada. Aí, o que acontece? O bonequinho do medo Divertidamente é cabeçudo, magro e pontudo. Esse neném pensa assim, não vou me mexer tanto, porque minha mãe não vai perceber que eu tô aqui, aí ela não me rejeita mais. E ele começa a jogar a energia toda para a cabeça. A dor existencial desse traço, guardem aí, é o medo de ser rejeitado. Ok, beleza. A criança nasce com muita energia na cabeça. É por isso que normalmente quem tem esse traço, vocês devem conhecer aqueles meninos nerds, meninas, óculos,
cabeça pontuda, odeia que encosta, não gosta de toque físico, nem pensar, e é aquele traço que sofre, porque a mãe fala assim, tá todo mundo lá na sala, vai lá, e a pessoa vive enfurnada no quarto, só sai quando quer. Antissocial. Exatamente. Às vezes classificada erradamente como autista, tá? Não tô dizendo que não exista autista, gente, pelo amor de Deus, né? Porque a gente fala as coisas, o povo adora distorcer, mas acontece. Ok. Sim. Aí a gente tem o segundo, que é a tristeza do Divertidamente, aquela azulzinha, fofinha. Ela não é fofinha, não dá vontade de abraçar ela, gente. Não dá vontade de falar, vem cá. Então, aí todo mundo tem alguém na família, uma tia, uma avó, que tá sempre na cozinha, fazendo um monte de coisa gostosa, cozinhando, adora casa cheia, fala, ri, tá sempre abraçando, é intensa, conversa, não para de falar, não para de falar. Esse é o oral, gente. E ele é gerado quando o neném está na fase de amamentação. Então saiu da barriguinha da mamãe. Aí o neném, ele chora, gente. Porque assim, ó, se ele tá com dor de barriga, ele chora. Se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá com dor de cabeça, ele chora. É como ele se comunica, né? É como ele se comunica. Só que imagina o neném com dor de barriga e a mãe vai lá e dá leite. Acho que é fome. A necessidade dele não foi atendida. Então, ele se sentiu abandonado. E essa é a dor existencial do traço de caráter oral, que é a dor do abandono, o vazio, que dá, gente, uma dor física aqui no meio do peito. É uma dor que parece que alguém pegou e fez assim, ó. Quando você terminar um relacionamento, quando você precisar se desapegar de algum trabalho, por mais ruim que aquilo esteja, ou quando você se sentir abandonado. Meus amigos sempre me chamavam pra sair, dessa vez não me chamaram, tô me sentindo abandonado. Meu, vai doer. Aqui, ó. É bem aqui que dói. E é uma dor muito forte, tá? E aí a gente tem o neném mais cheinho, que é o corpinho a tristeza do Divertidamente, que é arredondado. Aí eu vou mostrar por mim aqui, ó. O meu peito grande é uma característica de oral. O meu ombro também, porque ele é arredondado, tá? O esquizoide, que é o primeiro, ele vai ter um ombro mais parecendo umas ombreirinhas e umas pontinhas mais pra fora, assim, meio ossudo, sabe? Não dá nem vontade de abraçar. E se você olhar pra mim, você fala, não, deve ser gostoso ganhar um abraço da Elisiane, né? Não dá essa sensação, assim? Deve ser gostoso ganhar um abraço dela. Então, porque isso é uma característica. E a gente tem o oral da falta, que é magrinho também. Só que, gente, você já viu aquela pessoa magrinha que você olha e você fala, tadinho, dá comida pra esse menino, gente. Tá desnutrido. Come e não engorda. Que é o magro de ruim. É o oral da falta, que aí é o contrário. O neném ficou chorando no berço e ninguém deu nada pra ele. Ele foi desatendido. As necessidades dele, ele também tem essa dor. Aí a gente vai pro terceiro, que é o quê? A gente tem, eu não sei se vocês sabem, que o neném só tem controle dos esfíncteres quando ele aprende a andar. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu também não. Descobri quando eu fui estudar essa técnica. Só que a maioria dos pais e das mães não sabem. E aí ficam tentando fazer a criança segurar o cocô antes do tempo. E aí, o que acontece? Imagina só o Leanda, pequenininho, lá com aquelas fraldas da Mônica arrastando no chão, assim, né? Que eu acho uma belezinha. Pampers. Eu era alérgico da Mônica. Então tá, aí o Leanda lá com a fraldinha da Pampers arrastando no chão, que eu acho a coisa mais linda, gente, criança andando com aquelas fraldinhas. Aí ele chega o priminho dele lá, o Joãozinho, vira e fala assim, ô tia Cláudia, o Leanda fez cocô nas calças. O Leanda, tadinho, ele tava se esforçando pra não fazer cocôzinho na calça, porque a mãe dele falou que tinha que pedir pra ir no banheiro. Aí o Leanda não conseguia ainda, porque ele não tinha controle dos esfíncteres. Ele se sentiu humilhado. Gerou a dor do traço, que é a dor da humilhação. Só que o que vai acontecer com essa criança? Posso falar uma palavrinha aqui? À vontade. Ela é aquela pessoa que sempre vai ter medo de dar merda. Essa é a frase do quem tem esse traço, tá? Que é o traço de caráter masoquista. Então, o que acontece? Se você olhar... traço masoquista? Masoquista. Gente, cuidado de associar os nomes, não associa nada com o BDSM, essas coisas que não tem nada a ver. Nem por conta de BDSM, mas masoquista em geral, ele se sente bem quando tá sentindo dor, né? Isso, então, mas esse é um nome científico apenas, ele não tá nada associado com as outras coisas. Tanto que eu vou chegar no traço de caráter psicopata, que também não tem nada a ver com serial killer. Então já apenas... Exatamente. Psicopata, todo mundo vai associar, né? É muito interessante, eu também já li sobre essa questão da psicopatia. E é bem diferente do que as pessoas imaginam. Exatamente. Então, e aí o que acontece? E aí essa pessoa, ela tem medo de ser humilhada. Se você olhar no corpo dessa pessoa, gente, Dilma Rousseff, ela tem muito traço de caráter masoquista, ela é quadrada. O rosto dela é quadrado. E o bumbum dela parece que ela tomou um tapa. Por que o bumbum tomou um tapa? A criança ficou usando a musculatura do bumbum pra segurar o cocô. Aí a musculatura do bumbum vai fazendo pra dentro.
Então essa pessoa nunca vai ter o bumbum redondinho. Por mais que ela se mate na academia. E aí é importante a gente entender isso pra gente aceitar. Ah, Elisiane, mas que saco, né? Não, tem as qualidades dos traços. A gente vai chegar lá. Calma que eu tô explicando primeiro o passo a passo. As pessoas em casa já estão pensando, poxa, não tem o que eu fazer. Nossa, que chato, né? Queria ser outra coisa. Todo lado ruim tem o bom, né, Elisiane? Exatamente. Então, aí depois disso, a gente vai pra o psicopata. Que eu acabei de falar que é a alegria do divertidamente. Gente, a alegria do divertidamente, ela faz o quê? Ela tá em êxtase, né? Ela comanda a parada toda. Ela comanda. E ela é aqui, ó. Mão, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Gente, traço de caráter psicopata, ele nasceu em qual momento? Agora vocês vão entender. Sabe quando a criança começa... Porque a criança, ela fica assim, muito mãe, né? Aí ela vai lá, pai, e ela começa a perceber o mundo. A hora que essa criança começa a perceber o mundo, ela percebe as pessoas. E aí, tá lá, no almoço. Aí a Cláudia fala assim, ai, Leandrinha, vem aqui mostrar o desenho lindo que você fez pro tio Joãozinho. A Leandrinha vai lá. Mas na verdade, a parede da nossa casa era onde ele se expressava. Eu deixava ele desenhar nas paredes inteiras. Nem precisava mostrar o desenho. Não precisava mostrar o desenho, já era? Tinha toda a liberdade. Então, aí todo mundo chegava lá e falava assim, nossa, que lindo, foi você que fez, Leandrinha, parabéns. Passava 2 minutos, não deram nem mais confiança pra ele. Acabou. Aí ele... Aquela coisa falsa que até a criança percebe, né? Aí a criança fala assim, quer dizer que pra eu ser visto e eu ser amado eu preciso fazer? Entendi. Aí esse traço é criado como? A pessoa que tem como pico esse traço de caráter, ela vai começar a entender que pra ela ser amada, ela precisa fazer. E por isso que esse traço é um excelente líder, porque ele gosta de comandar a parada toda, ele gosta de fazer, ele tem uma visão muito 360. São muito inteligentes. Né? Sim, exatamente, tem uma visão 360. Só que existe uma dor existencial aí nesse traço, que é o medo de ser manipulado. Porque se pra você gostar de mim eu preciso fazer, só que se você não fizer nada em troca pra mim... Aí eu me sinto desvalorizado também. Aí eu me sinto desvalorizado. Só que aí tem um probleminha. O que é nesse traço? Que às vezes a pessoa nem tem muito desse pico, mas isso afeta, tá? Quando ele tá desregulado, afeta muito. Que é assim, ó. Mãe faz muito isso. Eu lembro que a minha mãe falava alguma coisa assim pra mim. Você precisa ir ver essa madrinha, porque essa madrinha não sei o que, fez tal coisa pra você. Cara, eu preciso ir lá ver ela porque ela fez tal coisa pra mim. E aí a gente cria uma fatura muito grande, que parece que a pessoa me fez um favor e eu tenho que ficar a vida inteira pagando. Eu tenho que me deixar de lado pra pagar um negócio que a pessoa fez pra mim? Não. Então eu tenho que entender que, peraí, até que ponto tá pago? E aí a gente fala que, porque esse traço, ele é o traço que faz acordo com os outros pra eles funcionarem bem. Então por isso que eu tô dando uma explicaçãozinha um pouquinho maior aqui, tá? Então eu sempre falo pros meus pacientes que cuidado com os boletos. Porque assim, ó, se eu vou pedir ajuda pra Cláudia, e eu sei que eu não vou ter tempo depois de fazer outro favor pra Cláudia, porque eu vou me sentir devedora, esse traço, ele funciona desse jeito e tá tudo bem. Isso é um gatilho normal do ser humano, né? E tá tudo bem. Eu acho melhor, talvez, eu não aceitar a ajuda dela agora, porque eu vou ficar me sentindo mal depois. Mas isso seria o orgulho? Ou você tá pensando nisso conscientemente? Conscientemente. É diferente do orgulho da pessoa que não aceita ajuda, me lembra, tá? Me lembra, porque entra no negócio do se criticar, entra junto, tá em conjunto, tá? Senão eu vou esquecer, vou perder o gancho. Então, aí a gente precisa começar a ter esse entendimento, porque essa criança mal de medo de ser manipulada, e ela ouviu a vida inteira, tal fulano fez tal coisa pra você, você tem que ir lá. Cara, essa pessoa, ela não vai desenvolver zero do potencial dela, se ela ficar nessa autocobrança interna aí, e de se cobrando e de pagando o outro, ela não vive a vida dela. E aí, por último, a gente tem a nojinho. E por que o traço de caráter psicopata? Qual é o formato do corpo traço de caráter psicopata? Triângulo invertido. Quem aqui lembra do desenho do Johnny Bravo? Explicação perfeita. Mais um famoso, o Cristiano Ronaldo. O corpo dele é assim. Ele tem como pico de traço de caráter o psicopata. Tá? Então é importante entender isso. E é importante vocês entenderem que quando eu falo de pico, porque todo mundo tem os 5, mas a gente tem alguns que predominam mais. Tá? E por último a gente tem o traço de caráter rígido, que é a nojinho. Gente, como é o corpinho da nojinho? É toda violãozinho, é toda perfeitinha, né? Então, esse traço ele é formado na fase do complexo de Édipo. E por que da perfeição? Vou explicar para vocês. A criança, segundo o Freud e o complexo de Édipo, a menina se apaixona pelo pai, né, entre os 5 e 7 anos de idade, e o menino pela mãe. Então, assim, a princesinha do papai, príncipezinho da mamãe. Só que o que acontece? Em algum momento, essa criança ela é abandonada, entre aspas, ela é trocada, porque a mãe vai ficar com o pai e o pai vai ficar com a mãe. Aí ela olha, ela fala,
Tá todo mundo em par e eu tô aqui sobrando. Eu não posso perder da próxima vez, não. Preciso ser perfeita, preciso me desenvolver. E aí que esse traço é competitivo, ele é um traço ágil, ele é um traço cheio de energia. Tanto que criança que tem muito desse pico de traço de caráter, mãe precisa pôr em natação, precisa pôr em muita coisa pra criança gastar, pra dar uma descarregada. Porque nossa, e se for rígido com oral que nem eu, a minha mãe, coitada, ela falava, essa menina não para. E aí ela me enfiava nas coisas, porque ela não dava conta, e nem eu dava conta, né? Então, assim, o que acontece? Esse traço, ele morre de medo de ser traído, excluído, ou trocado por algo melhor, porque ele se sentiu ali. Então ele detesta ser segunda opção, ele sempre vai querer ter um plano B, né? Tanto que, e aí, tem uma coisa, no filme a Nojinho vira e fala assim, a Riley fala assim, eu não vou demonstrar os meus sentimentos na frente das pessoas. Ela dá bem essa fala lá na escola, quando ela tá se sentindo, né? Então assim, por quê? Porque não quer demonstrar essa coisa da fragilidade e de tudo mais, né? Aí, pegando o gancho, que era do que eu pedi pra você me lembrar? Do orgulho. Isso. O que acontece? Os dois traços mais perfeccionistas são o masoquista, porque o masoquista, como ele morre de medo de dar merda, ele precisa ter um caderninho. Ele é o cara das planilhas, ele é o planejador. Então, vamos pegar uma peça de teatro, né? Que é a nossa praia. Que é a nossa praia. Então, vamos lá. Quem que é a pessoa que tá nos bastidores? Vamos supor que a minha peça vai usar andaime, a minha peça vai ter o tecido, a minha peça vai ter várias coisas que precisa subir, que precisa descer, que não pode ter risco, tudo mais. Quem vai ser o cara que vai cuidar disso? O produtor. Que se tiver o traço de caráter masoquista... Vai que é uma beleza. Só que ninguém pode ficar falando pra ele que ele tá indo devagar, porque como ele vê tudo, ele tem o tempo dele, ele precisa ter o tempo dele, porque ele vai calcular os erros, os riscos e tudo mais. Então, essa pessoa também pode trabalhar na contabilidade, naquele lugar que não pode errar os zeros. Tá? Nossa, esse e aquela pessoa, ó, a partir de hoje vocês vão começar a observar as pessoas para tentar entender como elas são. É aquela pessoa que quando você chega na empresa, ela tá sentada e parece que ela tá sentada ali faz horas, parece um tronco. Esse é o cara ou a mulher masoquista, ok? Dica para você, tá? Beleza. Ok, então agora vamos lá. Quem que é os aparecidinhos da peça de teatro? São os atores. Quais são os traços? Vamos ver. Provavelmente a alegria. Alegria. E que mais? Tem mais um. Tem mais um? Tem mais dois, na verdade. Alegria. Provavelmente nojinho. Sim. E agora, hein? E a oral. Porque a oral, embora ela tenha essa coisa do medo de ser abandonada, eu não disse que ela é intensa, que ela fala pelos cotovelos. Mostrar sentimento. Que ela... Isso, exatamente. Ela gosta dessa coisa de toque, de delícia e tudo mais, né? E o esquizoide, Elisiane, onde ele vai ficar? Trabalhando atrás do computador. De preferência numa sala, sozinho. Esse é o técnico na peça de teatro. Exatamente. Ele vai fazer as artes da peça, Isso, vai trabalhar com as marketing. redes sociais, o marketing, vai fazer a parada toda. E o diretor? Alegria. Exatamente, já entenderam, que é o cara que comanda a parada, que é o cara que comanda a parada toda. Só que tem uma coisa, a alegria, ela é o quê? Prática. A alegria, ela não tem essa coisa fofinha de, ai, meu amor, ai, que não sei o que, vamos, é isso aqui, vamos lá, é isso, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso, beltrano vai fazer isso, beleza, vamos lá e pô. E quem tem característica desse traço, a gente brinca que tem, se você olhar essa parte aqui, parece um peito mais estufadinho. Na comédia dell'arte, seria o capitão. Né? Vamos colocar assim. Ó, vamos fazer uma brincadeira com a comédia dell'arte? Pode ser. Então vamos lá. Vou deixar você explicar o que é a comédia dell'arte pro pessoal que tá nos assistindo. Porque eu também não sei o que é. Antigamente, na época medieval, principalmente na Itália, os atores mambembe se reuniam em grupos e eles não tinham roteiro, eles não tinham uma estrutura organizada, até porque eles eram itinerantes, né? Eles iam de uma cidade para outra. Então, o que acontecia, que era muito comum? Eles se especializavam em tipos. Então, cada ator interpretava um tipo que já era estudado e que funcionava em uma história. Eles podiam contar várias histórias através desses tipos. E aí eles utilizavam o canovaccio. O canovaccio é tipo um roteiro, mas na verdade o que o canovaccio traz é a estrutura da história. Então, eu sei que tal piada vai funcionar, então eram joguinhos. E aí eles iam construindo a história por meio desses joguinhos. Cada personagem da comédia dell'arte tinha uma característica muito específica e muito evidente, que qualquer pessoa que assistisse saberia. Aquele é o capitão, aquele é o pantaleão, aquele é o arlequim.
Então, todo mundo que estava perto já conseguia entender qual que era a história, porque sabia identificar os personagens. E isso era feito não só pela personalidade, mas pelo jeito de atuar fisicamente, né? Então, cada um desses personagens trazia uma característica física que eles tentavam reforçar no seu jeito de atuação. Mais ou menos isso. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar, e os outros a gente vai brincando. Tá bom. Tá? O Doutore, né? Ele traz essa coisa aqui na barriga, né? O oral, gente, ama comer, principalmente quando tá se sentindo vazio, tá se sentindo carente. É a pessoa que desconta na comida? Também, o masoquista também tem um pouco disso, mas já eu explico, tá? Mas então o Doutore seria o oral, porque o Doutore, ele é o bonadicha. E aí, não sei o que, meu charutinho aqui. Vivan, né? Tá, meu vinhozinho, meu charuto e tal. Ok. É o que a gente fala que carrega o rei na barriga, né? Carrega o rei na barriga, tá tudo bom, tá delícia, eu sou aqui, ó. Ninguém olha pra mim e fala que tá me faltando alguma coisa, tá todo mundo vendo que eu tô bem. Desce mais uma porção. Desce mais uma porção. E vamos lá. Aí, como eu já falei, né, o psicopata seria o capitão, porque ele tem essa coisa aqui do comando mesmo, né, é o comandante. Então é peito pra frente, vamos pra trás. Exatamente. Aí agora vamos lá. A nojinho, a rígida, qual seria? E agora, hein? A rígida? Nossa. Ó, ela tem essa coisa de querer ser perfeitinha, ela tem essa coisa de ser... É namorada? Sim, a gente pode colocar completamente como enamorada, porque quando a gente pensa num arquétipo de enamorado, a gente imagina o quê? Beleza. E aí vamos pegar... Normalmente são os heróizinhos, o par romântico do filme, exatamente. Né? Vamos pegar famosos. Fernanda Lima, rígida. Rodrigo Hilbert, então nem se fala. Não precisava nem ter comentado, mas é bom pra gente lembrar, tá? Brad Pitt, Angelina Jolie, Emma Stone, né, que aqui ganhou o Oscar agora. Isso, Emma Stone. Emma Stone. Ai, gente, por aí vai, tá? Beleza. Ok, agora vamos pensar qual que tá faltando? O masoquista, que é o da raiva, que tem uma energia um pouco mais pesada, que ele é um pouco mais cauteloso. Onde se encaixaria? Pantaleão? Não, acho que não, né? E agora? Então, mas se a gente pensar que quando ele tá com raiva, ele explode. Ah, bom. Aí... E agora, hein? Não, fala aí. Ó, tô na dúvida. A gente pode pensar em algumas coisas, porque assim, ó, como o masoquista, ele é um pouco mais cauteloso, dificilmente ele vai se encaixar em personagens que sejam personagens expansivos, que sejam personagens com muita expressão, tá? Então, talvez dentro da comédia dell'arte a gente não ache uma comparação pra gente fazer. Mas, se a gente for parar pra pensar um pouquinho, vamos supor que você pega um drama, tá? Você vai trabalhar com um drama e aí você tem aquela esposa, vamos pro estereótipo, porque eu acho que o estereótipo é legal pra gente conseguir visualizar, isso, né? Então a gente pega aquela esposa rica, que tá lá, sempre com o creme na cara, andando, que fala pelos cotovelos. A madame, isso, perfeito, a madame, certo? Normalmente o marido da madame é o quê? Submisso. Exatamente, entendeu? Beleza? Então é essa a coisa que a gente pode fazer. E o esquizode, ali, onde a gente se encaixaria? Você não falou pra mim que o esquizode, ele às vezes fica na caverna? Ele fica, só que o esquizode, ele é muito inteligente. Dentro da comédia dell'arte, quem que é astuto? O Arlequim. O Arlequim. Mas ele também é super ágil. Ele é super ágil, ok. Só que ele pode ser um ágil bobão. Ágil bobo, né? Mas ele tá vendo tudo. Ele é aquele bem, sabe, Charlie Chaplin, né? Ele é bobo, mas ele dá a volta por cima porque ele é esperto ao mesmo tempo. Exatamente. A gente pode colocar nesse sentido. Então a gente conseguiu aqui, ó, fazer uma analogia com os personagens e a gente começar a entender um pouquinho. Óbvio que a gente vai para os estereótipos para poder entender, mas também é muito legal porque a partir de hoje a gente vai olhar os personagens e a gente e os outros com os outros olhos. Aí, a questão do orgulho, que você falou e que foi a frase que eu comecei sobre o se criticar. Gente, tem uma coisa que é muito interessante da gente parar para pensar. Às vezes a gente tenta mudar os nossos pensamentos de forma errada. Vocês sabiam disso? Sabe quando a gente fica pensando negativo? E aí a gente vê lá na internet e aprende que, para eu parar de pensar negativo, eu preciso substituir por um pensamento positivo? Aquelas coisas de reprogramação mental, né? Isso. Então, para pessoa muito crítica, isso não funciona. Vocês sabiam? Não funciona. Não funciona. Se eu tô aqui assim, ó, ai meu Deus,
Eu vou dar exemplo, né, da aula de tecido que eu fui aprender lá com a Cássia, que foi um grande desafio para mim, por conta da pressão do tempo, e várias outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais. Eu ficava muito me cobrando, eu falava, meu Deus, eu tenho que isso, aquilo. Só que se eu chegasse em mim e falasse, Eli, se acolhe, meu amor, tá tudo bem, vai dar tudo certo, minha querida, não ia funcionar, porque a cobrança, ela vem na nossa cabeça em forma de general. A fala dela é muito forte. Quando você tá se cobrando, é uma coisa forte mesmo. Você não vai conseguir, você não sei o quê. Ela vem e ela fica batendo de um jeito forte. Como é que eu vou mandar esse pensamento embora? Socando ele na mesma intensidade. Mas esse sentimento de cobrança, até de culpa, além dessa parte genética que você falou, tem a ver com a criação também. Total. Aí Total. Mas eu acho até que o que ela falou é mais relacionado à criação do que à genética, né? Porque é a atitude dos pais em relação à criança. Então você tem que criar formas. E aí eu falo para meus pacientes, isso vai de você. Eu mando calar a boca. Eu falo, cala a boca. E não funcionou, aí eu uso uma frase, não sei o quê. Só que é sempre na mesma intensidade. E, gente, funciona. Aí eu vou contar uma coisinha aqui pra vocês. O dia que eu fui tirar meu DRT... O DRT, pra quem não sabe, é o registro do artista, do ator, né? Isso, exatamente. Lá em Poços. E aí, o que aconteceu? A gente tinha 2 monólogos pra entregar. Um era de textos da Idade Média, não gosto. E isso foi uma coisa muito ruim pra eu fazer, porque eu não consegui me conectar com nada. Gente, a história, o cara arranca o próprio zóio, gente. Pelo amor de Deus, não entra. Esses textos vêm antes do realismo que a gente estuda, né? Então eles são todos muito intensos. Dá. Aí eu tinha que fazer uma rainha lá, Jocasta, não deu certo, obviamente com uma porcaria, e eu falei, tá bom, é grego, né? é o que tem pra hoje, não sei o que e tal, e levei a Rosa, que já era uma personagem que já tinha apresentado e tudo mais, tal. E aí era pra ter 3 pessoas na banca, acabaram que tinha 5, ok, fiz. Na hora de fazer, gente, não foi difícil, porque eu já sabia que a Jocasta estava uma porcaria, entendeu? Eu já sabia. Não tem que fazer mesmo, então... E eu sabia que a Rosa estava ok. E aí, construída. Aí eu precisava ir embora para pegar o ônibus, aí a moça lá do SATED veio e falou pra mim, ficou rasa. Ficou. Eu não tinha que falar, porque eu sabia que estava rasa a personagem, a gente sabe. Tinha feito a própria crítica dele antes. E aí ela falou, não, mas na outra você brilhou, parabéns, seu DRT tá pronto, enfim, sei lá, que ela falou, alguma coisa assim, nem lembro. Fui embora. Gente, na hora que eu entrei no ônibus... Eu fechei meu olho, começou a minha mãe e a minha tia, que são as 2 pessoas que mais me cobrando na minha cabeça. Isso é muito louco, gente, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. E ficava, porque você não faz nada direito, porque não sei o quê. Eu não conseguia botar o foco no fato de eu ter conseguido o que eu fui buscar. Você não tava feliz por ter conseguido atingir o objetivo que você tinha colocado. A minha mente queria me jogar pra baixo por causa da porcaria da Jocasta. Que foi uma parte só. Gente, eu levantei do banco, eu fui lá no banheiro e eu comecei a me xingar. Passou. Me xingar o pensando, passou. Contra-ataquei, passou. E aí eu consegui curtir, eu falei, cara, eu tenho DRT. Aí eu fiquei feliz. Então assim, gente, mas aí, vamos no traço? Vamos pegar no traço. Quais são os traços que eu tenho? Eu tenho o oral, como eu já mostrei pra vocês no meu corpo. Eu tenho a rígida, que é a que quer ser perfeitinha, que isso também conta nisso que eu acabei de falar pra vocês, tá? E eu tenho o psicopata, que é o que gosta de liderar, de comandar, tanto que vocês viram que eu não parei de usar minha mão pra falar. Né? Amarrar, não tem entrevista. Não tem entrevista, não tem. Então, assim, o que acontece? Obviamente que as pessoas que têm traços mais perfeccionistas, elas vão se cobrar mais do que quem não tem tanto traço perfeccionista. Isso é um fato. Mas isso também é acentuado de acordo com a criação. Então, por exemplo, ontem minha paciente, ela tem bastante oral, e ela falou assim pra mim, Eli, eu começo a conversar uma coisa, e aí eu mudo o foco, eu vejo, eu não consigo voltar a linha. Eu falei, isso é característica do oral. Isso acontece. Eu falei, quem volta mais a linha é o psicopata, que é mais prático, e o rígido quer ser perfeitinho, então ele meio que faz um roteirinho ali. O masoquista, ele só vai dar uma entrevista igual essa que eu tô fazendo com vocês agora, com o caderninho dele aqui. Não peçam para um masoquista, gente, tirar improvisar. O caderninho. Não, péssimo de improviso. Ele nem viria, não acontece, porque é que a gente não dá as perguntas antes. Só se ele tiver com o traço muito no recurso e ele tiver outros traços que compensam. Ou ele pega o psicopata, que é o cara que faz os acordos, e fala assim, masoquista, hoje você vai precisar segurar um pouquinho a onda. Porque a gente precisa ir lá divulgar o nosso trabalho e ajudar as pessoas, né? Então é isso. Então, assim, o que é mais importante para todo mundo entender que tudo na vida está interligado, né? Mas aí eu tenho uma pergunta. Então tá, a gente, antes de ir para a sala de aula, a pessoa faz análise, ou ela está aqui assistindo o programa, ela está fazendo uma autoanálise, mas é óbvio que a gente recomenda que vá fazer a análise de fato, né? E, bom, ela se identificou.
Aí o que ela faz? Ela aprende a conviver com isso, se ela quiser ela consegue mudar, porque, por exemplo, então eu quero ser mais da alegria, eu quero ser mais do psicopata, eu consigo, ou isso está internalizado? Existem recursos para a pessoa aprender a trabalhar com isso? Claro, com certeza. Como eu falei, todos nós temos todos os traços, mas um erro que a gente comete é que a gente fica tentando controlar tudo. Isso é uma coisa que, assim, infelizmente, a criação das redes sociais, a criação dessa rapidez de hoje, fica fazendo a gente parecer que se a gente não tem resultado rápido, a gente não está sendo bem sucedido. Exatamente, né? Então, o que acontece? Quando você conhece o funcionamento dos seus traços, você vai estar com todos eles provavelmente travados. Eu estava com os meus travados, né? E isso acontece. Mesmo as potencialidades. Né? Mesmo as potencialidades. Porque, por exemplo, o recurso do oral, o recurso é o quê? É quando você deixa o traço existir. É chorar. E se a pessoa ficou aprendendo que ela tinha que segurar o choro, o oral nunca vai ser bom na comunicação, porque está com o choro travado. Uhum. E aí ele fica assim, eu quero falar, mas eu não falo. Aí ele vai procurar um curso de oratório. Não é esse o caminho, a terapia. É a terapia. Embora ajude, porque na oratória você aprende as duas coisas, técnicas, né? Mas na terapia você entende o porquê. Mas não adianta. Mas primeiro você tem que... Sim, o ideal é que sim. Não adianta você saber a técnica se você não souber o que tá te travando, né? Então, assim, eu fiz curso de oratória quando eu era bem jovem, assim, eu nunca tive problema em falar em público. No começo, sim, que eu lembro que eu pegava o papelzinho e eu ficava tremendo assim. Mas o oral, ele tem uma coisa que ele fala, mas o que precisa ser dito, ele não fala. Ele ignora. Ele não fala, né? E eu passei muito tempo da minha vida assim. Quando eu entendi, eu destravei isso me ajudou com tudo. Com as minhas relações, com o meu entendimento comigo mesmo, e até a parar de me sentir abandonada, porque quando a gente se abandona, a dor dói aqui, ó, é um vazio, é uma coisa de louco, gente. E aí, assim, vai procurar bebida, tem gente que vai pra droga, tem gente que vai pra compras e pras outras coisitas mais que não vou colocar aqui, né? Enfim, mas, então, o que acontece? Se você, a partir da análise, você ir praticando os exercícios de destravando os seus traços, eles vão começar a existir. E aí é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, é automático, gente. Como no Divertidamente os bonequinhos toda hora ficam, cada hora um botando a mão no controle, a gente é assim, os nossos bonequinhos cada hora um põe a mão no controle. Então, se eu sou uma pessoa que me sinto muito à vontade perto do Lianda, eu provavelmente não vou usar tanto a minha rígida, que é a que quer ser perfeitinha. Eu vou me conectar com ele mais com a minha oral, que é mais relaxada, que é mais tranquila, né? Agora, se eu tô num lugar onde eu vejo que eu preciso ficar um pouco mais contida, igual no almoço de família lá que você falou, Isso. né? O que eu vou fazer? Se eu tiver mais masoquista, meu masoquista vai ficar mais travadinho ali. Ou eu vou pegar minha rígida e vou falar, tá, precisa ser mais perfeitinha, deixa eu ser mais bonitinha, mais belezinha. Então a gente vai usando isso. Isso é máscara? Não. Isso é traço. É diferente de eu ser algo para agradar as pessoas, para pertencer, que é o que a gente falou lá no começo, ou está sendo influenciado pelo efeito manada, ou você simplesmente ter seus traços. Então, eu desafio vocês a partir de hoje a tentarem entender qual que está comandando a vida de vocês no dia a dia. É divertido, gente. É legal, tá? Legal. Porque eu tenho certeza que todo mundo que assistiu agora pensou, eu tenho todos, ou já falou, não, eu sou esse, eu sou aquele. Então, é isso. Eu achei interessante você estar falando sobre essa situação que você estava no ônibus e como você teve esse problema na infância com mãe, tia, e acho que muita gente também. E você teve essa técnica, né? Eu tenho uma também, e quando vem essas vozes, eu imagino a pessoa trazendo uma caixa, você é isso, você é aquilo, me dando de presente. Certo. E eu falando, eu não quero, e vira as costas. Legal. Leva de volta. E às vezes até, não só na imaginação, uma pessoa vem falar para mim, e eu imagino ela com a caixa, eu não quero. Ela pode até falar, eu posso até estar lá, mas assim, a nível de emocional eu não tô. E dá tão certo. Ela vem me dar uma coisa, eu não quero, leva de volta, pega para você. Porque o que sai de você é muito mais... afeta muito mais a si mesmo do que o que entra. Sim. Se você escolhe não dar atenção para o que a pessoa está te oferecendo... Sim. Ela que está se prejudicando com isso que está saindo dela. Sim. Né? Leva de volta. Vamos lá, pessoal, agora eu vou passar, é o exercício mais simples da bioenergética, tá? Esse exercício, ele é um exercício de aterramento e entendimento da sua energia. Para quem sofre com problema de foco, concentração, ansiedade, ele ajuda bastante. O que eu vou explicar para você? Na bioenergética, todos os nossos exercícios são feitos com a respiração pela boca. Elisiane, por que respiração pela boca? Porque a respiração pela boca, ela faz com que a gente consiga
ativar os nossos campos energéticos e entrar em contato com sentimento e com coisas passadas e antigas que eu falei para vocês na entrevista, para poder fazer essa liberação. Lembrando que esse exercício é para qualquer pessoa de qualquer idade e que em qualquer momento que você esteja efetuando ele, se você estiver sentindo alguma dor, por favor, pare de fazer e verifique se a sua postura está correta, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é, a gente tem no nosso pé, um pouquinho abaixo dos dedinhos, aqueles ossinhos. A gente chama eles de metatarso, ok? Então você sempre vai buscar jogar o equilíbrio do seu corpo apoiando no metatarso. Como que os seus pés vão ficar? Você vai abrir na largura dos quadris a sua perna, ok? E a gente gira a ponta dos dedos dos pés ligeiramente para dentro. Não é para fazer assim, ok? E não é também para abrir, é para dentro. Mas aqui, ó, é só para dar uma base e uma sustentação, porque automaticamente quando eu faço isso, eu me forço a ficar com o joelho dessa maneira. Aqui atrás, a gente tem esses dois ossinhos, correto? Então você vai imaginar como se eles estivessem abrindo, fazendo uma abertura. Então você vai trazer ligeiramente, vai encaixar o seu quadril. Note que se eu tô aqui, quando eu encaixo o meu quadril, automaticamente o meu bumbum vem para dentro, certo? Então vamos lá. Coloquei, joelhinho contraiu, abri. Olha como que a minha postura, acima quando eu encaixo o quadril, ela automaticamente se expande. O meu peito se expande. Ok, o que que a gente vai fazer agora? Simples, a gente vai fazer um arco para baixo. O que que é um arco? O arco ele tem esse formato, certo? Só que pensando em relaxar. Então eu vou fazer esse exercício virado para lateral para você ver como que funciona. Assista e depois faça. Então eu vou fazer a primeira vez, depois a segunda você pode fazer junto comigo, beleza? Então vamos lá. Coloquei para dentro, joelhinho, encaixei os quadris, respiração pela boca e eu vou lentamente. E agora eu vou começar a descer. Quando eu chegar embaixo, no meu limite, se eu não alcanço as mãos no chão, não tem problema. Eu vou soltar a minha cabeça e aqui eu vou ficar um tempo respirando pela boca. Pode ser que você sinta, olha, a perna começar a fazer isso aqui. O que que é isso? É a vibração do seu corpo. Isso é sinal de que ela está liberando as energias de estresse e as energias que estão paradas. Eli, fiquei 1 minuto aqui e nada aconteceu. Tudo bem, não tem problema. Então eu vou voltar. Certo? Então agora vamos fazer junto comigo. Joelhinho, dedinho do pé, encaixou o quadril, abriu o peitoral, abriu a boca para respirar e subiu. Vamos descer. Iniciantes, vão ficar 1 minuto nessa posição, soltou a cabeça. Quem consegue um pouco mais, pode ficar até no máximo 3. Deu tempo. Voltou, não vou tirar da posição que eu tô, vou apenas abaixar os meus braços. E agora eu vou fazer como se eu fosse dar um soco, ok? E eu vou apoiar bem aqui no meio. A gente tem a nossa coluna vertebral aqui e do ladinho aqui a gente tem um lugar certinho que dá pra gente encaixar a mão. Então eu vou colocar a minha mãozinha, vou virar de costas pra vocês verem primeiro, tá? É esse jeito que você coloca. Aí voltou o joelhinho do jeito que tava, a perninha encaixou. Respiração pela boca e você vai sempre pensando em levar a cabeça junto lá para cima, tá? Você vai fazer agora um arco com a sua barriga. Então você vai respirando e olha, presta atenção na minha pelve para vocês entenderem qual é o movimento. Vê eu fazendo o primeiro, o segundo você faz comigo. Certo? Vamos lá, dedinhos ligeiramente virados para dentro, encaixou, abriu o peitoral. Lembre-se de não fazer com pressa, o exercício não é apressado, ele é um exercício para você fazer concentrado. Então vamos lá.
Você também vai ficar 1 minuto nessa posição. Se não aguentar, fica até aguentar e solta e volta lentamente e devagar, ok? Você vai fazer o exercício primeiro do arco, subiu, já volta nesse segundo que eu te falei 3 vezes, ok? Presta atenção no seu corpo, presta atenção na sua respiração. Se você sentir vibrar, tá perfeito. Se você não sentir, não tem problema. O exercício também fez efeito. Aí aqui eu só preciso abrir um parênteses e um adendo. Quando a gente trabalha com liberação de energia, nos próximos dias depois, pode ser que a gente tenha algumas alterações no nosso humor, tá? Então, se você sentir que você tá com alguns sentimentos diferentes, tá com vontade de chorar, ficou um pouquinho mais irritado, é normal, é sinal de que tá liberando as energias, então tenha paciência com você, se acolha, que tudo vai dar certo. Eli, quantas vezes na semana eu posso fazer esse exercício que você me passou? Olha, faz a primeira vez, espera uns dias para você ver como que você tá se sentindo, e depois, se você quiser, você faz novamente, tá bom? Obrigada! Sala de aula com Cláudia Cunha. E a psicologia positiva, ela é muito usada, tanto em sala de aula, como com as pessoas que já têm contato com isso, né? Porque é uma coisa que já está se difundindo, né? E a psicologia positiva, ela é contra qualquer ação punitiva e chantagens emocionais. Então, ela vai trabalhar a autonomia da criança, a autoconfiança, sem a necessidade de ações negativas e ameaçadoras. Porque a criança, quando ela é colocada de castigo, ou leva uma bronca, o que ela constrói dentro de si? Só pensamentos ruins, sentimentos ruins, né? Só reforço negativo, né? Ela vai ter medo, baixa autoestima, vai vir os traumas, vai vir a culpa. Ela pode desenvolver transtornos, fobias, déficits e outros problemas mentais. Então, no Japão, né, na cultura oriental, um dia eu vi um vídeo de um pai educando a criança, porque eu não gosto de falar que a gente cria filho, a gente educa, é muito fácil. E o menino colocou o copo de água na beira da mesa e o copo caiu. Se é aqui, já começa. Tomar um tapão. Você não faz nada direito, você não presta atenção, não presta atenção, toma um tapão e outras coisas mais. Aquilo a criança já vai interiorizando, ela vai aceitando, eu sou assim. Sim. Você vai limpar tudo sozinho, você vai ficar de castigo. Lá no cultura oriental, né, não é assim. Tanto é que não existe a palavra culpa no Japão. Existe responsabilidade. Então, o que esse pai fez? Caiu? Tudo bem. Você vai limpar os caquinhos, porque é uma responsabilidade sua. Eu vou te ajudar, aí vem a compaixão, já é um sentimento que está criando. E agora, vamos pegar outro copo e ver como que pode ser feito para que não aconteça novamente. Mas não dá a resposta pronta. Olha, tem a mesa. Ele aproveita para a criança construir um conhecimento novo, né? Justamente, aí a criança colocou o copo no meio da mesa. Então, como eu disse, essa criança ela não vai crescer com um sentimento de culpa, que é uma coisa que arrasa o emocional das pessoas pela vida toda e gera tantos transtornos. No Japão não existe a palavra culpa, existe responsabilidade. E no Japão também não existe a palavra problema. É desafio. Olha que incrível. Que nem aqui, nossa, eu resolvi um problema, já tem outro. E já se vitimiza, né? Não, mas é só eu mesmo. E tinha até um desenho, acho que você lembra, tinha uma raposinha, eu acho, falava, ai vida, ai azar, não sei o quê. E lá não, eles gostam. Eu resolvi um desafio, vou pro próximo. E eles até gostam que seja mais difícil. Então, olha só que cultura que eles têm. Sim. Tanto é que... Então, a gente, o que tem que fazer? Estimular a criança, sempre que ela fizer algo, é bom, demonstre que ela tem talento, elogio, porque tem que elogiar também, né? Isso que vai criar a autoestima dela, né? E fazer, sim, a criança sempre pensar sobre as consequências. Não há nada de culpa, é responsabilidade e consequência das ações dela, o que vai ser bom para ela ou não. E outra coisa, limite e regra sempre. Sim. Isso tem que estar sempre presente. Por quê? Ser firme não é ser grosso. Você não precisa gritar, você não precisa humilhar, porque existe muita humilhação em casa, em todos os lugares, escolas, né? Ser firme é ser direto e seguro. Então, essa é a dica de hoje. Se você quiser comentar alguma coisa. É muito interessante você ter falado sobre a questão da culpa, né? Porque o que acontece? Quantas vezes a gente acaba deixando de fazer as coisas
porque a gente se sente culpado. Quantas vezes a gente faz algo e depois a gente se culpa? E quantas vezes a gente fica pagando favor pros outros porque a gente tá se sentindo culpado? Né? Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Porque eu já fui muito assim. Às vezes algumas pessoas questionam a minha relação com o Matheus. Ele é meu filho único. Teve um momento da minha vida que eu tive que trabalhar minha cabeça para ele não sofrer e eu não sofrer. Porque a gente vê hoje que as mães, elas cobram muito. Você tem que viver para mim, questão de namorado, questão de velhice, eu vou morar com você. Então, o Matheus teve um momento da vida minha que eu tive que soltar ele. Mas o pai dele e eu demos uma base de respeito, uma base de habilidades que ele gostaria de ter feito, cursos, enfim. Mas eu tive que soltar, eu tive que confiar na vida, Sim. na nossa educação e nele. E agora eu já estou entrando naquele processo, né, de... Como que fala? Tá virando cabo da Boa Esperança? Como assim, cabo da Boa Esperança? Porque, assim, eu já vivi mais do que eu vou viver. Assim. Entendi. Então, eu sempre falo para o Matheus, ele não me deve nada. Porque tem muitas mães que falam assim, olha, você tem que viver para mim, ficar mais tempo comigo. Cresci ouvindo isso, eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe, você tem que fazer tudo para mim, gente. Você vai casar, vai morar com você. Então, isso também eu já trabalhei. O Matheus não me deve nada. Eu quis ter o Matheus. Você cuidou, você educou, você e o pai, a família, né? Você cuidou, a parte física, era obrigação. Sim. Aí, isso é obrigação. Aí tem o amor incondicional, que tem mãe que não tem e mãe que tem. O meu amor por ele é incondicional. Então, eu já tracei. Quando eu estiver bem, eu vou estar na minha casa com meu marido, ou vou estar sozinha. E um dia eu quero estar num lugar com pessoas da minha idade. E não é triste isso. Sim. Sabe? Eu sempre falo para ele. Porque ele tem o direito de ter a família dele. Sim. A vida dele com a família não dá certo. E eu tenho o direito de estar com pessoas da minha idade. Sim. Exatamente. Então, assim, é muito bem resolvido isso para mim. Uhum. E eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Tira esse cargo, essa carga dos ombros dos filhos, das filhas, né? E ver que cada época é uma época. Ele não me deve nada. Exatamente. Se ele for lá num lugar bem chique que eu escolhi, ele vai por amor, não vai por cobrança. Sim. E não é aquela coisa, tipo almoço de domingo, ó. Todo domingo a família tem que almoçar. Bateu o cartão. É horrível, adoece, sabe por quê? Porque sai briga, ninguém quer ir. Tudo que é feito por obrigação, sai briga, o clima é ruim, a energia já é ruim. Então, o que é feito por amor é por amor. Então, também gostaria que as pessoas assim, de mais idade fizessem isso, né? A vida é um dom, ele tem a vida dele, né? E eu tenho a minha, e eu sou muito feliz, e eu vou ser muito feliz onde eu estiver, com pessoas da minha idade. É muito interessante você falar isso, porque uma das coisas que mais adoecem, né, no consultório é exatamente esse papel invertido de mãe e filho, pai e filha e filho, enfim. Porque o que acontece? A síndrome do ninho vazio, para quem não sabe, é quando o filho sai de casa, né? Então, a mãe se sente vazia, ela sente como se não tivesse nada ali dentro do ninho, né? E é nesse momento onde as mães ficam tentando puxar os filhos de volta. Eu já saí de casa algumas vezes, né? Eu fui morar em São Paulo, mas na época minha mãe morava com meu padrasto e tudo mais. E depois, aqui em São João, quando eu voltei da pandemia, eu fiquei um tempo na casa... Quando eu voltei de São Paulo, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. E aí tava a pandemia, eu falei, mãe, preciso do meu canto, e fui embora. E a minha relação com minha mãe era uma relação totalmente conturbada. E eu falei pra uma amiga minha assim, você quer apostar que eu saí de casa e minha mãe ou vai ficar doente ou alguma coisa vai acontecer, porque ela vai querer que eu volte pra casa? Sei lá, passou 1 mês ou 2, ela caiu da escada e rachou a cabeça. É que eu sou psicóloga, gente, e eu sei que isso acontece, tá? Por quê? Dependência emocional. Aí eu fui lá, levei ela no hospital, aí eu fui lá, passei antiaderente, né, na escada, tudo. E eu falei pra ela, eu falei, mãe, eu não vou voltar. Uhum. Ai, mas ela começou a chorar, mas eu tô me sentindo muito sozinha, ai, que não sei o quê. Falei, mãe, você precisa arrumar coisas pra você fazer. Vai fazer uma dança, vai fazer uma academia, vai arrumar um grupo da terceira idade, vai atrás de amigas, vai viver a sua vida. Porque
eu fico doente quando eu fico aqui. Aí, assim, foi um processo, porque depois disso aconteceram muitas coisas. Eu tive que ficar 1 ano sem falar com a minha mãe. Foi o ano mais difícil da minha vida, porque muita coisa aconteceu. Eu fiquei no estado depressivo, isso foi um ano retrasado. E hoje a minha relação com a minha mãe é maravilhosa. Ela me compreende, eu compreendo ela, e assim, nunca mais ela falou volta, e eu nunca mais... Por quê? Porque a gente tirou essa dependência emocional, saiu dela e saiu de mim. E aí eu vejo que agora ela tem as amiguinhas dela, ela faz as coisinhas dela, ela não fica mais me criticando igual ela fazia antes. Mas o que eu compreendi? Que como a gente é criado, afeta muito a maneira como a gente cria os nossos filhos. A minha mãe, ela tem deficiência auditiva, e aí isso daí eu acho que já é um empecilho para ela, né? E como ela é uma pessoa mais antiga, eles não tinham esse costume de terapia e tudo mais, então eu acredito que ela nunca vai fazer, sabe? Mas hoje eu respeito a escolha dela, porque antes eu ficava, você tem que fazer terapia, A gente você quer forçar tem... o remédio, E eu falei, não, cara, deixa ela ir no tempo dela, deixa ela ir no momento dela. E aí, assim, é importante porque às vezes os pais, eles se sentem sozinhos e eles querem tapar esse buraco da solidão enfiando o filho, ou às vezes o filho se sente sozinho e quer tapar com a mãe, sabe? Não, cara, vamos trabalhar isso na terapia. Porque isso resolve na terapia, isso faz você, porque o buraco, gente, é a falta da gente mesmo. É porque a mãe passa muito tempo vivendo em função do filho. Quando tira o filho, sobra a mãe. Aí a mãe tem que se reencontrar. Como pessoa, né? Não só como mãe. Exatamente. Como pessoa, como mulher, como profissional. Trabalhar em projetos voluntários. Exatamente, projetos voluntários, isso é muito bom, porque quando a gente ajuda o outro, o maior beneficiado é a gente. Álbum de recordações. E o cartãozinho para Elisiane, eu pensei, me escolhi 2 coisas. Esse daqui. Então, tem um livro, porque como ela é psicóloga, ela é reikiana e ela é teatro, ela está sempre em contato com as letras. E eu fiz uma árvore da vida. Ah, que linda! Ela representa a capacidade de vencer, de desafios, vitalidade, força e raízes. Então, esse é o seu cartãozinho, Elisiane. E aqui, parece um livrinho esse, Matheus, tem orelhinha, ó. Olha que chique. Tem uma frase aqui, ó, eu gostaria que você lesse e comentasse alguma coisa pra gente. A frase que tá na orelha do livro? Na orelha do livro. E se a vida for realmente como um livro? Será que tem final feliz? E a capa? E o conteúdo? E os capítulos? Tem páginas grudadas? Você vai responder. Tem página rasgada? É. Amassada, amarelada, com cheiro de mofo, ou tá novinho. Eu penso que a parte mais interessante do livro são os obstáculos e como que os personagens passaram por esse obstáculo, né? Como que eles se sentiram, como que eles pensaram, quem eram as pessoas que eles se relacionavam, ou se não tinha ninguém que eles se relacionava ali. E é aquilo ali que dá a grande vida, a grande luz e o grande mistério da história, né? E eu penso que se a gente tira da nossa vida os nossos momentos de desafio, como dizem no Japão, ia ser um livro chato, né? Ia ser um livro previsível, né? Sei lá, ia ser aquela coisa, tá. Poliana. Eu nunca li, né? Então, infelizmente, eu não posso falar. Eu só vivo a história. Olha, ele mexe, a gente fala do livro Poliana, que eu já falei no programa com o Fernando Cunha, né? Foi até engraçado. Que era febre naquela época, Poliana Moça, mas eu sempre amei livros, eu só conhecia, assim, mais ou menos a história, mas eu já achei tão chato. Porque, assim, a gente tem que ser positivo, mas a gente tem que ser realista. E ele é muito chato. Aí, ano passado eu comprei Poliana e Poliana Moça, né, eu até comentei com o Matheus, para ter certeza. Que você não gostava. Eu não gostava. E aí? Eu odiei. Adorei. Porque, assim, é como você disse, a gente tem que ser positivo, mas tem que ser realista. E ela eu nem sei o termo que eu usei da outra vez, alienada. Ela é alienada. Gente. Mas o Matheus não chega nesse termo. Ainda não. É engraçado. Ainda não. Espero que não, mas é engraçado, né? Como ele é conhecido como Poliana. Então, veio a Poliana aqui, né? Mas é isso. Aí deixa eu só fazer um adendo. O traço de caráter psicopata que o Leandro tem, um tanto grande, ele é mais racional. Ele não é muito
o sentimento dele é uma coisa um pouco mais racional, né? Ele não é aquela pessoa que, igual o oral, que eu te amo com todas as profundezas do meu ser e tudo mais. E o psicopata, ele é alegria, né? Então, assim, tem tudo a ver com a Juliana, a Poliana e tudo mais. Mas eu estou me sentindo extremamente aliviada de saber que eu não fui a única pessoa no mundo a detestar a Poliana. Muito obrigada. Agora, aí dentro tem, calma, tem tô curiosa. uma lembrança afetiva. Como você é psicóloga, você sabe que do 0 aos 7 anos, tudo que acontece de experiências boas e ruins é o que vai mais impactar a nossa vida. Sim. A gente vai levar para sempre. É basicamente o que ela falou o programa Foi inteiro. o programa inteiro, foi o que ela falou, né? Se você teve a sorte de estar cercado de pessoas mais, como eu vou dizer, equilibradas, parabéns. Se você não teve, terapia. Né? Terapia. Então, com essa palavrinha, você vai lembrar da Elisiane lá na primeira infância e falar alguma coisa boa, uma lembrança afetiva boa. A primeira que vier na sua cabeça. Então, sabe que ontem, a hora que eu tava meditando, me veio uma lembrança de quando a minha tia me ensinou a andar de bicicleta. Eu lembro direitinho, a gente morava ali perto do Cristo. Eu fiquei até emocionada agora. E assim, era uma bicicletinha pequenininha. Aí tinha as rodinhas assim, né? Aí, nossa, caía, ralava tudo, né? Aí foi tirando e eu me lembro direitinho, gente, da sensação que foi sair pedalando, fazendo assim com o guidãozinho assim, ó. E indo, Sem rumo. sem rumo. Essa é uma lembrança, assim, muito, muito gostosa, muito feliz, assim, da minha infância. Porque... né, a gente não para pra pensar, a bicicleta é uma coisa tão simples, cara, mas tem tanta gente que não sabe andar, né? Sim. É uma coisa, assim, muito, muito gostosinha. Não, e a bicicleta é um exemplo perfeito do que a gente estava falando o programa inteiro, né? É aquele negócio, a pessoa consegue ir te levando junto até um determinado ponto, mas você nunca vai passar daquela velocidade que a pessoa tá. Sim, Chega um momento que você tem que se soltar. exatamente. Você só vai andar mais rápido na bicicleta se você se liberar daquela pessoa que tá te apoiando. Exatamente. E aí você vai cair, você vai sem rumo, vai bater, vai estragar pneu, vai arrancar tampão do vai dedo. arrancar tampão do dedo, vai bater a cabeça. Mas essa é a sequência da vida. Você vai fazer Exatamente. isso a vida toda. A bicicleta é a metáfora perfeita pra vida. A palavra foi família, então você se reportou a essa tia. Sim, exatamente. Ela me ensinou várias coisas, ela que me ensinou a nadar. Minha tia, ela tinha muita paciência, assim, né, de ensinar as coisas. Eu acho que ela gostava disso, era uma coisa que eu acho que era prazerosa pra ela, né, esse ensinar. E infância é uma fase que muitas vezes, igual você falou, às vezes a gente tem sorte, né, mas mesmo se a sua infância foi ruim, ela não foi de todo ruim, porque olha só, eu falei que a minha infância não foi legal, que eu fui muito cobrada, mas olha que eu também trouxe coisas gostosas, legais, das mesmas pessoas que eu falei que criticava, mas também ajudava. Né? Tá fazendo exercício da Poliana. Tá fazendo o jogo do contente. O jogo do contente. Ô, Lisiane, obrigada por ter participado do nosso programa. E a gente quer já convidar para participar de mais, né? Porque tem muita coisa para ser falada no campo. Sim, eu sempre falo que eu não fiz metade das perguntas que eu tinha colocado na pauta. Foi uma conversa tão gostosa, a gente aprendeu tanto, né? Essa interação, que a pauta que eu fiz também ficou. Então, eu já te convido para voltar várias vezes. E eu estou muito feliz por te conhecer. Agradecida, gente, foi um prazer maravilhoso, enorme. Posso vir aqui quantas vezes vocês me chamarem. Então, obrigado novamente. A Elisiane é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. A gente trabalha junto no teatro, já fez várias peças juntos, né? E esse lado terapeuta dela, eu conheço das conversas que a gente tinha, né? E de uma experiência que eu tive com ela com o Reiki também, que eu já falei em outra entrevista, como que foi transformadora, né? Então sempre foi algo que eu admirei, mas que eu queria conhecer mais a fundo, né? Então eu agradeço por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Mas antes de ir, tem sempre uma perguntinha final, que eu acho que para você vai cair que nem uma luva. Então vamos lá. A gente falou aqui muito sobre cura, sobre terapia, sobre autoconhecimento, mas você também trouxe a questão do teatro, né? Inclusive falando da comédia dell'arte. Muitas pessoas que começam no teatro, né, principalmente adolescentes, né, eles vêm procurando uma terapia. E aí, quando acontece comigo, quando eu sou professor, eu já explico, né? O teatro, ele não é uma terapia. Ele tem, inclusive, exercícios que se relacionam, que trazem autoconhecimento, mas ele não é uma terapia e eu não sou um terapeuta. Mas você, que é terapeuta, atriz, diretora, você enxerga o teatro como uma cura?
você acredita que ele pode ser usado, se ele for conduzido da maneira correta, como uma cura? Olha, é um pouco polêmico esse assunto. Por quê? Existem coisas que são terapêuticas, mas não são terapia. Por exemplo, yoga é terapêutico, dançar é terapêutico, teatro é terapêutico. É diferente da terapia. O que acontece no teatro, isso é uma coisa que eu estava refletindo muito sobre ontem, é o seguinte: a gente trabalha muito com as nossas emoções, né? Por mais que a gente crie um personagem, o personagem é a gente. Sim, tá usando o nosso corpo, a nossa mente. A nossa mente, o nosso corpo, os nossos sentimentos e tudo mais. Então, o que acontece? Um ator, ele vai se desenvolver melhor se ele se conhecer melhor. Porque senão a gente sempre fica no básico. A gente sempre fica raiva, alegria, tristeza. Aí um sentimentozinho aqui, outro sentimentozinho ali, outro aqui, outro ali, outro acolá. Então, o que acontece? Concomitante com o teatro, eu indico sim fazer a terapia. Porque, por exemplo, eu comentei com vocês que eu era uma pessoa que falava, mas não falava o que precisava ser dito. Depois que eu comecei a receber terapias, me conhecer, trabalhar eu mesma, né, não eu profissional, mas eu, Elisiane, o meu trabalho como atriz mudou. Ele mudou 90%, foi muita coisa mesmo. Então, assim, eu consegui entender, me permitir mais, porque a gente não se permite. O professor tá falando ali, anda esquisito, aí você quer ficar bonitinho, faz não sei o quê, você não consegue, você não vai além, você não vai, porque você tem uma trava emocional e uma trava psicológica ali que vai te travar e que não vai te deixar. Então, obviamente que se você se jogar mais nos exercícios do teatrais, você se permitir chorar ali porque tá com vontade, não importa o que esteja acontecendo ali, vou me rastejar, vou fazer careta, vou babar, vou lamber o cotovelo, vou lamber o sovaco do outro, sei lá o que, porque tem esses exercícios, né, Thaís, que eu digo que já mandou lamber sovaco. Enfim, é claro que isso vai ser muito terapêutico para mim, até porque quando eu tô estressado, se eu faço um exercício de alta intensidade, independente de ser no teatro ou soltando um peso, meu estresse vai sair, isso é fato. Tá? Mas é importante sim fazer a terapia. Então, eu sou uma pessoa um pouco suspeita tem alguns exercícios teatrais, eu mesma quando dava aula, eu aplicava muito, que eram as imersões que eu fazia, levando a pessoa num ponto específico dentro dela mesma, para poder trazer a criação desse personagem. Só que o que eu percebia? Que eu dava a ferramenta para a pessoa, mas se tinha 10 ali, uma só conseguia usar. Por que a pessoa não consegue? Ela não estava pronta. Exato. Não estava se permitindo. Não estava. Então, a terapia, nesse caso, ela é essencial. E, gente, tem tantos atores que fazem terapia. A Sabrina Sato já falou de terapia. É muito interessante. Então, é muito importante, gente. Pensa assim, cara, se eu quero me desenvolver como ator, faça terapia. Aliás, como qualquer profissão, né? Até porque os exercícios teatrais, que é uma coisa que é muito óbvia, assim, mas às vezes as pessoas não param para pensar. Eles servem para desenvolver uma capacidade técnica no ator. Então eles são específicos para melhorar a sua capacidade de atuar, né? Não é uma terapia que vai... Eles até podem trazer autoconhecimento, mas não é o objetivo principal. E sim melhorar a sua capacidade técnica como ator. Às vezes, essa capacidade técnica melhora quando você consegue dar vazão a um sentimento, e aí isso melhora outras áreas da sua vida. Mas nada como uma terapia com alguém especializado. Exatamente. Né? Aí, assim, só pra gente concluir, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, sou orgulhosa, né, igual você falou, eu tenho dificuldade de receber a ajuda dos outros. Gente, eu sinto muito. O seu trabalho como ator vai até um pedaço só. Não vai além, porque você não se permite ficar vulnerável. E se você troca, não né? permite ficar vulnerável na vida, vai fazer terapia. E agora, só concluindo também, tanto para você como para o Matheus, para todos os atores, e depois que eu comecei a conhecer mais os amigos dele, né? Eu tive a sensação assim, os atores, eles são pessoas generosas, porque você está se doando, mente, corpo, tudo, né? Teatro é sobre generosidade mesmo. Os bons atores, eles são generosos, inclusive em cima do palco. Sim. É bem legal. Parabéns. Não posso reclamar. Bom, Elisiane, mais uma vez foi um prazer ter você aqui com a gente. Acredito que agregou muito para todo mundo, trouxe informações novas, informações, como você disse, a psicologia positiva está aí há 15 anos, então é uma área muito nova, muitas pessoas ainda nunca nem ouviram falar sobre isso. Para você que se identificou
A Elisiane, você quer deixar os contatos também? Claro, com certeza. Ó, meus atendimentos hoje eles estão focados 100% online, tá? Então tem o meu Instagram, que é o @ElisianeMartarello, ok? 2 L's, né? Isso, exatamente. Logo mais estou conversando aqui com o pessoal da Casa Lotus de fazer um workshop de bioenergética, que é o que eu falei, com a terapia corporal e liberar. Então também me sigam lá, porque aí lá nas minhas redes sociais vocês conseguem saber aí dos eventos e saber as novidades. Legal, muito bom. Então, para você que se identificou como um dos personagens Divertidamente, vamos buscar usar isso a nosso favor, as potencialidades, tentar trabalhar nos pontos, né, negativos e se conhecer mais através de terapias que já existem, tem método e tem profissionais competentes para isso. Então, para você que acompanhou mais esse episódio, até a nossa próxima semana. Pra eu levar embora? Obrigada. Eu esqueci, eu coloquei o copo na frente da câmera. E o álbum de decoração deles? Que decoração!